Olá a todos irmãos, tenham todos um bom dia. Vamos estar aqui em mais uma aula da nossa EBD online. Já estamos avançando bastante, já vimos vários livros da Bíblia na sua ordem cronológica e hoje estaremos vendo o livro de 1 Reis e Provérbios. Vamos encontrar aqui. Livro de 1 Reis e Provérbios. Vou eliminar esse aqui. Então vamos lá, irmãos, começando essa aula falando do livro de 1 Reis. O autor aqui do livro de 1 Reis é colocado por Jeremias, o profeta Jeremias. Ele foi escrito no ano 550 antes de Cristo. Ele abrange esse livro um período de 122 anos. O livro de Jeremias foi escrito muito tempo depois dos acontecimentos do livro em si. Então foi os relatos que o povo de Israel sabia, que Jeremias sabia, e ele foi relatando o que havia acontecido no passado. O propósito do livro de 1 Reis era não apenas registrar a história dos reis, mas demonstrar que o sucesso de qualquer rei e da nação dependia de quão fiel eles eram à lei de Deus. Então, irmãos, esse livro vai mostrar algo um pouco diferente que nós observamos no livro de 1 Crônicas. No livro de 1 Crônicas narra a trajetória de Davi, né, mostrando a linhagem real, mostrando a importância da palavra de Deus, mostrando que o povo de Israel tinha uma história com Deus. Aqui, além de mostrar a linhagem real, vai mostrar como é fundamental para o povo de Israel andar nos caminhos do Senhor. Aqui está um pequeno esboço do livro de 1 Reis. A primeira parte é Davi escolhe Salomão como seu sucessor. Os primeiros 2 capítulos. Do capítulo 3 ao 11 é o reinado de Salomão. A terceira divisão vai do capítulo 12 a 16, que é a divisão do reino e os seus primeiros reis. Quarta divisão vai do capítulo 17 ao 19, o ministério de Elias. E a última divisão vai do capítulo 20 a 22, que é o declínio total, o declínio do reino de Israel. Vamos continuar. Pontos notáveis que nós vamos observar nesse livro, no livro de 1 Reis. Primeiro é que o pedido humilde de Salomão por sabedoria. Irmãos, nós conhecemos muito bem esse acontecimento, está muito bem escrito aqui no livro de 1 Reis, quando mostra que Salomão reconhece que ele era pequeno, reconhece que ele era inexperiente para dirigir um povo tão grande. Ele tinha herdado um reinado próspero de seu pai, Davi, e agora ele tinha uma missão muito grande de continuar o legado de seu pai, a obediência a Deus. E ele também teria em suas mãos a grande tarefa de construir o templo. Então, Salomão sabia que ele precisava da ajuda de Deus para isso. Segunda coisa notável é exatamente a construção e a dedicação do templo ao nome de Deus. Salomão menciona que a construção do templo não era a morada de Deus, mas assim a morada do seu nome. Salomão sabia que aquele local, aquele prédio, mesmo sendo magnífico, tão grandioso, não era suficiente para Deus. Era pequeno comparado com a grandeza de Deus. Então, aquele prédio todo era só para a honra e glória do nome de Deus, a moradia do nome de Deus, mas não do ser todo-poderoso que o povo de Israel adorava. A terceira coisa notável é que a compreensão da missão do povo de Israel, a compreensão da missão do povo de Israel, fazer Deus conhecido.
Há um trecho no livro de 1 Reis que menciona a obrigação do povo de Israel em fazer Deus conhecido. Irmãos, esse foi o propósito para que Deus escolheu um povo. Vamos estar lembrando aqui quando Deus chama a Abraão, falando que de Abraão seriam benditas todas as nações, né? E aí o contexto é que Deus escolheu um povo para si, para se revelar a ele, e a esse povo, por causa do testemunho que aquele povo daria, as nações em volta seriam atraídas para Israel. Assim, o mundo inteiro seria atraído pelo estilo de vida diferente do povo de Israel, pelas suas leis justas, pelos seus governantes, pelo amor e zelo ao Deus verdadeiro. Isso deveria atrair as pessoas para mais perto do povo de Israel e, sendo assim, também mais próximos de Deus. Infelizmente, nós sabemos que Israel fracassou nessa sua missão de ser um objeto de atração para que as pessoas buscassem a Deus. Então, nós hoje em dia temos uma missão um pouco diferente do povo de Israel. Nós fomos chamados, somos salvos para ir até o mundo e revelar a Deus. Deus utilizou o povo de Israel para atrair, chamar a atenção do mundo para um local. Agora nós, como salvos, temos uma missão diferente, de ir, sair do nosso lugar e revelar a Cristo. Não podemos ficar parados. O povo de Israel iria ficar paradinho no lugar deles, vivendo suas vidas, mostrando para o mundo, as pessoas que chegavam até eles, como Deus era diferente. Nós, em contrapartida, temos que sair do nosso local, da nossa comunidade, e mostrar a Cristo. Agora aqui, o quarto ponto. Nem mesmo o homem mais sábio do mundo pode vencer o pecado sozinho. Irmãos, no livro de 1 Reis mostra como Salomão começou tão bem. É incrível ver que o homem mais sábio do mundo, um homem que era humilde, reconhecia que Deus era grande, por causa das companhias das suas esposas, começou a se tornar um homem orgulhoso, arrogante. E ano após ano, vez após vez, ele foi se afastando de Deus, se tornando até mesmo uma pedra de tropeço para a sua nação, para o seu povo, construindo templos para começar a cultuar deuses, tomando as atitudes erradas. E assim, aquele homem que começou tão bem, terminou o seu reino de uma forma muito triste. O grande exemplo disso, irmãos, que mesmo Salomão sendo tão sábio, a administração que ele estava tendo no seu império não era das melhores, pois a Bíblia vai mostrar, o próprio livro de Reis vai mostrar que o povo de Israel não estava contente com o reinado de Salomão. Mesmo Salomão sendo um homem tão sábio, tão formidável, que pessoas do mundo inteiro estavam indo atrás da sua sabedoria, o povo não estava contente por causa dos impostos, das duras penas que Salomão colocava sobre o povo. Então, a sabedoria daquele homem foi obscurecida pelas práticas do pecado. E aqui está um quarto ponto que vai encaminhando com isso. Roboão prova que não herdou a sabedoria do pai, da mesma forma que Salomão não herdou o temor a Deus de Davi. Mas observe aqui uma coisa muito importante, e acho que é a chave para o declínio de um povo, é quando os seus líderes não observam os pontos positivos e os negativos de seus antecessores. Roboão esteve ao lado, foi criado pelo homem mais sábio do mundo e não conseguiu absorver nenhuma da sabedoria, nem um pouco da sabedoria de seu pai, e tomou uma decisão mesquinha
que causou na ruptura da nação. Já pelo lado de Salomão, o homem mais sábio do mundo, que poderia tomar as melhores decisões, no seu orgulho, não reconheceu os seus erros, não teve o temor que o seu pai Davi teve. Davi, ao pecar, reconheceu o seu erro e se humilhou perante Deus. Nós não temos esse relato de humilhação na Bíblia a respeito de Salomão, diferente de Davi, seu pai, que quando errou, buscou a Deus. Ele teve temor de Deus, do seu nome, e se arrependeu. Diferente de Salomão, diferente de Roboão. O sexto ponto, irmãos, notável desse livro é que Elias, um homem como nós, usado por Deus grandemente. Eita, tem um Deus aqui, letra minúscula. Rapaz, coisa feia, não pode não, né? Vamos consertar isso agora. Tem muita coisa, né? Isso não pode não. Continuando. Elias, um homem como nós, usado por Deus grandemente. Por que eu digo que Elias, irmãos, era um homem como nós? A Bíblia demonstra o Elias como um homem, um profeta poderoso, cheio de atitude, mas também revela um homem com dúvidas, um homem com receio, com tristezas, momentos de fraquezas, desejando a morte. Então, irmãos, Elias era um homem que tinha suas falhas, que tinha suas dúvidas, que tinha seus temores, mas que mesmo assim ele era fortalecido por Deus e ele aceitava a missão que Deus queria que ele realizasse. Elias poderia, irmãos, ter desistido, movido pelos seus medos, pelos seus receios, suas dúvidas. Mas ele continuou firme, porque ele, acima das suas dúvidas, dos seus temores, ele confiava em Deus. E por isso ele foi usado grandemente por Deus na história do povo de Israel. E a última coisa notável, irmãos, que é mesmo o rei de Israel conhecendo a Deus, nenhum rei foi fiel a Deus. Aqui quando eu falo rei de Israel, irmãos, estou falando da divisão. Quando Roboão, em sua atitude, não quis ouvir o povo de Israel, não quis aceitar o que o povo estava pedindo, houve a ruptura do povo. E 10 das 12 tribos de Israel começaram a seguir outro rei, chamado Jeroboão. E apenas 2 tribos continuaram fiéis à linhagem de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino que ficou fiel à linhagem de Davi ficou conhecido como o reino de Judá. E as outras demais tribos ficaram conhecidas como o reino de Israel. Irmãos, é algo muito interessante que esse reino de Israel, que era das 10 tribos, eles não eram fiéis a Deus. Todos os reis estavam mais preocupados em manter seus status, manter o seu controle sobre o povo, do que cuidar do povo e honrar e obedecer a Deus. O primeiro rei, o rei Jeroboão, com medo que o povo ficasse com saudades do templo, de louvar a Deus, de voltar a praticar a vontade de Deus, construiu 2 cordeiros, 2 bodes, para que o povo cultuasse, dizendo que aqueles bodes, aqueles animais, aqueles ídolos, eram Deus. Tudo isso para que eles não fossem prestar sacrifícios no templo. Irmãos, um rei que conhecia a palavra de Deus, que foi dentro do plano de Deus usado para causar essa divisão, ele sabia o que ele precisava fazer.
mas ele escolheu induzir toda uma nação ao pecado, porque ele queria continuar no poder. Olha só, irmãos, que coisa triste. Esse é o perigo do governos não darem voz a Deus. Os homens sempre vão tentar, irmãos, estabelecer o seu domínio. Por isso que nós não podemos sempre depositar nossa total confiança em homens. Não podemos achar, esse rei, esse presidente, esse governador, esse prefeito, esse deputado, essas pessoas, esse cara é o bom, ele vai levar a gente para uma era melhor. Irmãos, são homens, são pessoas falhas. E se elas não tiverem temor a Deus, esqueça. Não deposite sua fé neles. Deposite sua fé em Deus. Não acredite que aqueles pessoas que fizeram milhões de promessas para ganhar nossos votos vão cumpri-las. Elas só irão fazer o que é o correto se elas tiverem temor de Deus, temor a Deus. Se elas não tiverem, o que elas vão querer fazer agora que elas já estão no poder? Elas vão fazer de tudo para se permanecer lá. Esse é o coração do homem. Esse é o espírito que o homem caído tem. O homem que não conhece a Deus. Então não podemos ficar surpresos com a atitude de pessoas. Estamos vivendo nesses dias de crise. Nós podemos ver cada atitude de governantes que fala, nossa, mas não está pensando no povo. Sim, ele não está pensando. O que ele está pensando? Em si mesmo. E isso é normal. Infelizmente, por causa do pecado. E isso já vem há muito tempo atrás. Mensagem do livro de Reis. Vou trazer aqui. A mensagem é: Deus, o soberano governador de Israel, abençoando o obediente e punindo o desobediente e perdoando o penitente. Irmãos, o livro de 1 Reis mostra essa caminhada. Quando o povo de Israel seguia as ordens de Deus, Deus era fiel, Deus os protegia, os abençoava. Mas quando o povo de Israel seguia os seus desejos, Deus iria os castigar. Deus iria mostrar o seu poder, a sua justiça. Mas ao mesmo tempo, quando esse povo se arrependia, Deus os perdoava. Esse é o nosso Deus. Um Deus poderoso, um Deus misericordioso. Agora estaremos vendo o livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios está se encaixando nesse período histórico. Irmãos, o livro de Provérbios, em sua grande maioria, foi escrito por Salomão. Então, é muito pertinente colocarmos aqui, junto com o livro de 1 Reis e os outros livros históricos que narram o período em que Salomão foi rei. Então, o livro de Provérbios. Aqui está. O autor, Salomão e outros. O livro de Provérbios não foi escrito somente por Salomão. Muitas outras pessoas ajudaram, cooperaram para escrever o livro de Provérbios. A data de sua escrita é do ano 950 até 700 a.C. Então os irmãos podem observar que é um período muito grande. Então, ou seja, muitas pessoas tiveram a influência ou tiveram a participação na escrita do livro de Provérbios. A abrangência desse livro é de 300 anos. Ou seja, desde Salomão até a sua morte, seus filhos, netos foram indo, muitas pessoas escreveram os provérbios compilados nesse livro, guiados pelo Espírito Santo. O propósito dele é ensinar lições morais através destes curtos ditados para a orientação das nossas vidas. Desculpa, dei uma engasgadinha. Então, o propósito desse livro é ensinar lições morais através desses curtos ditados para orientar as nossas vidas. Vamos estar aqui observando o esboço do livro de Provérbios. Provérbios se divide aqui em 7 partes. A primeira do capítulo 1
até o versículo 7, que é os propósitos, ou propósito dos provérbios, explicando o que eles vão fazer. Segunda parte do capítulo, do versículo 1 até o capítulo 9, capítulo 1, versículo 8 até o capítulo 9, são os preceitos de sabedoria. Capítulo 10 a 24 são os provérbios de Salomão. Capítulo 25 a 29 são a coleção de Ezequias. Capítulo 30, palavras de Agur. Capítulo 31, do versículo 1 ao 9, são as palavras de Lemuel. E os últimos trechos do Provérbios, capítulo 31, dos 10 ao 31, é a mulher virtuosa. Um provérbio muito grande, muito maravilhoso, que nós conhecemos muito bem. Pontos notáveis do livro de Provérbios. Sempre abaixar aqui. Provérbios são pequenas sentenças com o objetivo de trazer instruções fáceis, práticas e claras para nós. Ou seja, irmãos, nós podemos colocar os provérbios em uma forma fraca, vamos dizer assim, dos ditados que nós temos aqui no nosso país. Por exemplo, um ditado que é muito conhecido é: mais vale um pássaro na mão, né, que dois voando. O que isso significa? Falando que a gente não precisa ser ganancioso. Às vezes vale a pena, né, ficar com o seguro, com o garantido, que é arriscar em uma outra coisa. Os provérbios hebraicos têm esse mesmo objetivo, os provérbios aqui da Bíblia, de nos ensinar com sentenças pequenas e dando-nos instruções para o nosso cotidiano, para nossas vidas. Segunda coisa, o escrito em sua maioria, sua maior parte, pelo homem mais sábio do mundo. Então, irmãos, esses provérbios, esses ditos de sabedoria foram escritos por Salomão. Homem que no período que estava fiel a Deus, obedecendo a Deus, ele trazia em si um grande conhecimento. Salomão, irmãos, ele foi além do homem mais sábio, ele foi douto na botânica, ele se envolvia em muitos negócios, engenharia e vários projetos maravilhosos, todos por causa que ele estava sendo fiel a Deus. Reis de todos os lugares vinham até o povo de Israel somente para ouvir a sabedoria de Salomão. Um desses pontos, né, notáveis é quando a rainha de Sabá foi até Salomão ouvir a sabedoria dele. Ela ouvia muitos dizeres e quando ela chegou lá, ela se impressionou e falou: olha, eu estava achando que o povo, quando falava de você, Salomão, da sua sabedoria, estava exagerando. Mas agora que eu estou vendo você aqui, ouvi a sua sabedoria, vi tudo que você construiu, na verdade, o povo estava sendo até mesmo cuidadoso. Eles não estavam nem dizendo a metade de tão grande que o Senhor é, a sua sabedoria e o seu reino. Terceira coisa notável, irmãos, é que o livro de Provérbios nos mostra como colocar em prática todos os princípios de justiça, pureza, piedade que encontramos na Bíblia. Irmãos, os Provérbios, eles tentam mostrar para nós como nós devemos agir no dia a dia, usando a sabedoria que Deus deseja. Aqui vamos estar observando o quarto ponto notável, é que Provérbios aqui, irmãos, mostra os perigos e consequências das nossas decisões e as armadilhas, artimanhas que o nosso inimigo usa para nos convencer. Então, irmãos, o livro de Provérbios vai sempre estar mostrando como nós devemos agir. Ele vai estar falando: filho meu, se atente ao meu conselho, faça isso, faça aquilo. E ele não vai dizer simplesmente: olha, faça. Ele vai falar: eu vou mostrar o porquê você tem que fazer. Faça assim por causa que aquela situação vai fazer isso. Essa companhia vai corromper
as suas atitudes, o seu pensamento. Aquela mulher ali vai te causar destruição. Aquele procedimento, o falar da sua língua errado vai trazer isso. Então, Provérbios vai sempre falando, olha, faça isso por causa disso, disso e disso. Se você fizer assim, a consequência vai ser essa. Se você fizer desse outro jeito, as recompensas vão ser essas. Eu vou mostrar aqui, irmãos, isso aqui são os temas tratados no livro de Provérbios. Irmãos, não é uma lista exaustiva, tá bom? Ou seja, não é só isso aqui que o livro de Provérbios trata. Eu só peguei esses 30 tópicos para os irmãos notarem como o livro de Provérbios ele tem uma variedade imensa em seu conteúdo. Ele tenta mostrar quase que abranger todas as áreas da nossa vida. Olha só, irmãos, tem instrução aos filhos, más companhias, adultério, mentira, preguiça, ira, domínio próprio, uso da riqueza, suborno, empréstimos, disciplina, bebida, contendas, vida familiar, medo, alimento, fofoca, amor, pobreza, pecado, insensatez, orgulho, sono, língua, bom senso, mulher virtuosa, honestidade, respeito, trabalho, licenciosidade e vai-se embora. Irmãos, Provérbios quer nos mostrar com essa gama tão grande como nós podemos viver. É maravilhoso que o livro de Provérbios tenta dar motivos e consequências, argumenta por que nós devemos seguir a Bíblia. A Bíblia, irmão, tem todo o conhecimento que nós necessitamos. E Provérbios vai mostrar em nossas vidas o porquê. Olha, você não deve agir assim por causa disso. Você deve tomar essa atitude por causa disso. Você deve se afastar dessas coisas, dessas pessoas por causa disso. E ele vai mostrando a sabedoria que a Bíblia tem. Basta nós querermos aceitá-las. A mensagem do livro de Provérbios, irmãos, é a seguinte: ouvir a sabedoria de Deus irá nos ajudar a termos uma vida melhor e feliz. Irmãos, a Bíblia é a chave para a nossa felicidade, para uma vida melhor, uma vida que agrada a Deus. O livro de Provérbios quer mostrar isso. Salomão, o homem sábio, que foi, infelizmente, no período da sua vida, conquistado por esses males, ele vivenciou muitas das coisas que ele colocou nos provérbios, falando, olha, filho meu, a mulher pecaminosa, a mulher errada, vai te levar para esse caminho. Não faça isso, não aceite os seus convites. As más companhias vão te fazer isso. Por que ele está falando isso? Porque ele viveu. Infelizmente, ele está contando as suas experiências, falando, olha, toma cuidado, não vale a pena. Faça isso porque vale a pena, eu fiz e Deus me abençoou. Então, irmãos, a sabedoria que Deus deu para Salomão está sendo transmitida para nós através do livro de Provérbios. Espero que todos estejam entendendo essas aulas, que elas estejam sendo úteis para os irmãos, e eu desejo que logo, logo estaremos reunidos na nossa igreja aprendendo mais da sua palavra. Enquanto isso, estaremos aqui reunidos onlinemente, né? Olha, inventando palavra aqui. Estamos aqui aprendendo da sua palavra. Então tenham todos um bom dia, que Deus nos abençoe.